Candidato Topázio, nós temos hoje em Florianópolis, e não sou eu que estou falando, foi uma pesquisa feita, uma das piores cidades pesquisadas no tempo de espera para uma fila de exames e marcação de consulta, com um tempo médio de mais de 500 dias. Inclusive, eu conversei com uma mãe de uma criança que precisava de um diagnóstico e ela vai esperar 2 anos e meio. Eu quero pensar como que o senhor deixou a Prefeitura Municipal nessa situação. Marquito, hoje nós fazemos mais de 400 mil atendimentos por mês na cidade de Florianópolis. O problema da saúde não é um problema que começou nos 2 últimos anos. Parece que nos 2 últimos anos é que tudo aconteceu. Mas nesses 2 últimos anos eu tenho sido o prefeito que tem buscado soluções ao invés de ficar reclamando. Infelizmente, o candidato Topázio não responde declaradamente à pergunta. A questão que eu estive conversando com uma mãe de uma criança neurodivergente, ela tem um exame marcado para daqui 2 anos para fazer o diagnóstico, sendo que se esse diagnóstico demora muito, a criança tem uma série de problemas e consequências sobre isso. Conheci uma mulher obesa que tem uma cirurgia bariátrica marcada para 2030. E tudo isso demonstra a falta de cuidado com as pessoas. No nosso governo, nós trataremos com muito cuidado cada um e cada uma de vocês. Nós mostraremos o quanto que é importante cuidar da saúde, reestabelecer o programa de atenção primária em saúde, cuidar do centro de saúde como um grande instrumento para prevenir e para diminuir os impactos diretamente lá nos outros equipamentos de saúde. Vamos acabar com as filas, vamos construir um grande mutirão e vamos restabelecer o sistema público e gratuito de marcação de exames e consultas, que é o ESUS, que hoje foi substituído por um programa privado que é pago para ser estabelecido. Quero o seu compromisso, quero o seu apoio para que a gente vá para o segundo turno e eu apresente essas propostas com qualidade. Eu queria tratar sobre coleta de lixo. Candidato Dário, nós atingimos uma marca muito importante na cidade, que é a taxa de reciclagem de resíduos sólidos. Nós somos destaques nacional. Pergunto para o senhor se o senhor tem informações da quantidade de lixo que nós produzimos por dia, resíduos por dia, e de quantos % a gente recicla. Olha, eu não tenho conhecimento, mas vocês estão deixando de recolher muito lixo. Se vocês recolhessem o lixo todo, certamente aumentaria muito a capacidade de coleta. Lamentavelmente, a cidade no interior, nos morros, Topázio, presta atenção, manda limpar a cidade. A coleta de lixo aqui no Morro do Horácio é feita pelos servidores da CONCAP, muito bem feita, por sinal. Naturalmente, às vezes tem lixo volumoso que a gente retira periodicamente. Agora, a questão do resíduo é uma questão que exige investimentos cada vez maiores. Nós temos a oportunidade de pegar junto aos nossos deputados federais, senadores, emendas parlamentares para investir também nessa questão. Eu vou te conceder um troféu Pinóquio. Se tu, cada momento que tu fala uma inverdade, o teu nariz crescesse, não caberia nessa sala aqui. No sorteio aqui, na nossa urna, ao vivo, planejamento da cidade. Está aqui, candidato. Ótimo. Planejamento da cidade, também para os nossos telespectadores. Para quem o senhor pergunta? Pergunto para o candidato Topázio. Por favor, 30 segundos. O planejamento da cidade é fundamental, especialmente na cidade como Florianópolis. Atualmente, o Instituto de Planejamento Urbano, o IPUF, está completamente desmontado. Os profissionais daquele setor foram para outros setores, não tem orçamento. Foi aprovado um novo plano diretor, à revelia, inclusive, da visão técnica do planejamento urbano. Eu pergunto ao candidato Topázio, por que no governo dele ele desmontou o IPUF e a quem ficou o planejamento da cidade? Na mão de quem? Candidato Marquito, nós aprovamos um plano diretor na cidade, a renovação do plano diretor, a revisão do plano diretor, num problema de 30 anos na cidade. Fizemos audiências públicas por todos os distritos, foram 15 audiências públicas, eu participei das 15 audiências. Levantamos todas as necessidades da cidade, adequamos a ocupação do território. Hoje nós temos um plano diretor moderno. Primeiro, o plano diretor foi revisado sem considerar os efeitos das mudanças climáticas. Segundo, não considerou a capacidade de suporte. Isso vai colocar em risco a cidade e as pessoas, principalmente, que vai investir o seu dinheiro em áreas de risco. Quero dizer mais, que o atual prefeito e candidato, ele não fez nenhuma habitação social. E muito pelo contrário,
perdeu alguns recursos, inclusive do governo federal, por conta de ausência de capacidade de planejamento. Quero dizer que o IPUF é um órgão fundamental. Quero dizer mais do que isso. Quero dizer que o IPUF, no meu governo, será reestruturado, será valorizado, porque uma cidade precisa ser planejada a longo prazo. Uma cidade que não consegue sincronizar os semáforos é uma cidade que está sendo planejada? Claro que não. O planejamento urbano precisa ser de médio e longo prazo, precisa ter as ações de curto prazo. E esse é o meu compromisso. No meu governo, eu terei o professor Elson Pereira, um grande estudioso, um grande trabalhador da área de planejamento urbano e que, com certeza, fará a diferença nessa cidade. Eu quero convidar vocês para conhecer o nosso programa de governo, nós que estamos disputando inicialmente, desde o começo, e com a capacidade total de ir para o segundo turno. As pesquisas mostram, eu peço o seu voto. Vamos para o segundo turno e fazer uma disputa de igual para igual e mostrar os rumos certos da cidade. Eu sou da primeira geração de luta ambiental e de ecologistas aqui, José Lutzenberger, Paulo Lago, e eu sempre fui chamado de ecochato, biodesagradável, e hoje eu sou consultor das mesmas pessoas que me ofendiam como alguém especializado em sustentabilidade. Mas eu defendo a ecologia profunda, mas tem muito marketing verde e muita ecologia rasa. Qual é a sua proposta para a ecologia profunda e onde você se situa? Muito obrigado, candidato Portanova. Eu quero responder essa tua pergunta sobre onde eu me situo a partir do meu próprio histórico, né? E o meu histórico ele é muito inspirado também nas ações que muitas pessoas lutaram nessa cidade. Eu vou dar um exemplo, a Lagoa do Peri hoje é uma unidade de conservação porque ambientalistas, ativistas, ecologistas lutaram para isso. E muitos deles ainda são peças vivas dessa sociedade florianopolitana. Como o seu caso, como o caso da Miriam Prosnov, como o caso do professor João de Deus, que faz parte da minha coligação, e que são pessoas do qual eu me inspirei. Era um jovem, era uma criança, um jovem, e hoje eu sei o quanto que é importante ser um ambientalista, um ecologista, no atual contexto que a gente está vivendo, num contexto onde a crise climática ela é profunda, onde as pessoas estão preocupadas com a sua capacidade de poder respirar, beber água, poder ter o mínimo para garantir uma qualidade de vida e, principalmente, para não sofrer as consequências que trazem tragédias econômicas, sociais, para esses eventos climáticos extremos. Então, a minha visão de ecologia, especialmente sendo um engenheiro agrônomo, agroecologista, é uma visão de ecologia profunda. E tenho a certeza, por isso que no meu programa, inclusive foi feito um estudo da agência pública avaliando os programas de governo dos candidatos e o meu programa é o mais bem pontuado, é um programa que apresenta a criação de uma Secretaria Especial da Defesa Civil e Mudanças Climáticas, é um programa que aponta a criação do Plano Municipal para a convivência e as estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas em Florianópolis e, por isso, eu tenho certeza que é o melhor programa para Florianópolis. Hoje, ser um gestor com a capacidade, com a visão ambientalista, é o que o mundo tem buscado e é o que o mundo precisa, especialmente numa cidade como Florianópolis, onde as questões ambientais são tão visíveis e tão vivenciadas diariamente.